Olá, eu sou Celso Barreira e quero conversar com você sobre esse tema, teoria dos jogos contribuindo na tomada de decisões. E para isso, eu vou me basear num dos problemas dessa teoria dos jogos, que é conhecido como o dilema do prisioneiro. Vamos lá, o que vem a ser esse dilema do prisioneiro? Imagine a seguinte situação: dois suspeitos por um crime, Cacá e Ditão, são presos, porém sem provas. A polícia tem quase certeza que foram eles, porém não conseguiu provas. Então, os policiais conversando com o promotor faz uma proposta e essa proposta é colocada para Cacá e Ditão. Primeira coisa, separar o Cacá e Ditão em duas celas na prisão sem comunicação. Não tem como eles se comunicarem. Não tem como se comunicar. E aí, passaram a proposta para o Cacá e depois passaram a proposta para o Ditão. A mesma proposta. E eles vão ter que tomar uma decisão. Como que é essa proposta? Eles colocaram o seguinte. Chegaram para o Cacá e falaram, Cacá, se você confessar que vocês cometeram esse crime, e o Ditão se calar, não confessar, então você vai sair livre e o Ditão vai ficar 10 anos na cadeia. Agora, se você confessar e o Ditão também confessar, então vocês ficam 5 anos cada um na cadeia. Agora, se você não confessar, ficar calado, e o Ditão confessar, aí ele que sai livre e você vai ficar 10 anos na cadeia. E se, infelizmente, nenhum dos dois confessar, ficarem calados, então cada um vai ficar 2 anos na cadeia. Essa é a situação. E aí foram na outra cela para o Ditão e falaram a mesma coisa, a mesma proposta para Cacá e para Ditão. E eles não têm como se comunicar. E deram um prazo aí de 1 dia para eles decidirem. Né? Essa é a situação. Vamos dar uma analisada na situação um pouco mais matematicamente dizendo. Né? Você tem aqui o Ditão, ele pode confessar ou ficar calado. O Cacá pode confessar ou ficar calado. Então aqui eu tenho Ditão confessando e Cacá confessando, 5 anos para cada um de cadeia. Ditão ficando calado e Cacá confessando, o Cacá fica livre e o Ditão 10 anos na cadeia. Ditão confessando e Cacá ficando calado, Cacá que fica 10 anos na cadeia e o Ditão fica livre. E se Ditão ficar calado e Cacá também ficar calado, 2 anos para cada um na cadeia. Essas são as possibilidades para a tomada de decisão do Cacá e do Ditão. Vamos ver aqui do ponto de vista do Ditão. Ele tem que calar ou confessar? Aí que está a questão. Olhando por esse panorama, o Ditão já viu aqui. Se a situação melhor, obviamente que é ambos ficarem calados, porque eles pegarão só 2 anos cada um, né? Melhor do que, mas tem ali o Ditão pode sair livre. Mas aí o Cacá vai pegar 10 anos. Então, se a gente olhar individualmente, para o Ditão, era melhor ele sair, essa opção aqui, né? Porque ele sai livre, porém, o Cacá fica 10 anos. E do ponto de vista do Cacá, essa aqui seria a melhor opção, porque ele sai livre, só que o Ditão fica 10 anos, né? Agora, se olhar para o ponto de vista da dupla, o que é melhor para o grupo, considerado aí a dupla, o grupo, então essa daqui, certo? 2 anos para cada um, né? Só que para isso, ambos têm que ficar calados.
Só que temos que lembrar que eles não têm como se comunicar, né? Então, ao mesmo tempo que o Ditão percebeu que essa era a melhor, a solução ótima, porém é muito arriscado. Por que é muito arriscado? Porque ele tem que ficar calado, dar a resposta dele que ele não vai confessar, sem saber o que o Kaká vai fazer. Então, se o Kaká também ficar calado, ótimo. Eles pegam 2 anos cada um. Mas e se o Kaká confessar? Aí ele, então, vai pegar 10 anos. Então, ao mesmo tempo que a melhor, a situação ótima passa pela hipótese aqui do Ditão ficar calado, mas é um risco que ele ficando calado também pode levá-lo a 10 anos de prisão. E se ele for a pior das situações é ele confessar e o Kaká ficar calado. Aí o Kaká vai sair livre e ele vai pegar 10 anos. Essa é a pior situação. E tem a situação pragmática, aquela que, vamos dizer assim, aqui seria levando em consideração todas as hipóteses, porque ele não sabe o que o Kaká vai responder, então ele poderia ficar o quê? Ele decidir que vai confessar. Porque se ele confessar, tem duas hipóteses. Se o Kaká também confessar, eles pegam 5 anos cada um. E se o Kaká ficar calado, ele, então, sai livre. Né? O Kaká vai ficar 10 anos e ele sai livre. Então, aqui, se ele confessar, ou ele fica 5 anos, ou ele sai livre. Então, ele achou melhor que essa é a mais pragmática. Tudo bem, vai ficar mais tempo, mas, pelo menos, a pior hipótese é ele pegar 5 anos. Se ele escolhe calar, tudo bem, ele pode dar a melhor hipótese, que é ele ficar só 2 anos, mas também ele pode ficar com 10 anos de prisão. Então, ele resolveu aqui, no caso, o Ditão, resolveu ir para a solução pragmática. E você? O que faria no lugar do Ditão? Pensa aí. Essa reflexão vai nos ajudar na próxima aula. Abraço!